Bem-vindos a mais um Digital Backstage. A gente fala aqui sobre os bastidores da transformação digital, o que são ruídos e o que é informação nesse segmento, nesse processo todo de transformação das organizações. Eu sou a Andréa Dietrich, sou consultora de transformação digital e branding. Eu sou Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, conselheiro de algumas empresas e apresentador aqui também do nosso Digital Backstage. Lembrem-se de nos seguir aqui no nosso super canal no YouTube. Conheçam o nosso canal de cortes, que está muito bacana, onde a gente tem os nossos melhores momentos, né, dos nossos episódios. Curtam os nossos episódios e estamos em várias plataformas, não só aqui no YouTube, mas no Spotify e em tantas outras também, para quem quiser nos acompanhar. Acompanha no Instagram, faz inscrição aí do sininho. Muito bom. Bom, hoje, né, mais um super convidado, falando de um setor que a gente não abordou aqui ainda. A gente tem buscado trazer convidados que têm liderado agendas de transformação digital em setores diferentes. Hoje nós vamos falar do setor de drogarias, farma, com a líder do setor, que é a Raia Drogasil, e a gente está aqui com o Diego, né? Que é diretor de omnicanalidade e canais digitais. Então, Diego, cara, obrigado por estar aqui. A gente já vem tentando algumas vezes a nossa agenda, né? E aí, uma vez não deu, e aí Covid, vai e volta. Mas dessa vez deu certo. E já, assim, o Diego a gente gosta de começar conhecendo a carreira. O Diego tem 22 anos, né? É isso? 21. 21 anos de RD, o que é muito bacana, né? A gente vê gente com tanto tempo de empresa. Então, primeiro, agradecer a sua presença. E conta um pouquinho como é que são 21 anos a mesma empresa, uma super empresa. E dá um pouquinho dos números de como é que é a Raia Drogasil, né? Uma fusão lá atrás da Droga Raia com a Drogasil. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Obrigado você, Edu, pelo convite. Obrigado, Andréa, pela recepção. Pois hoje em dia, né, no cenário que as pessoas trocam de emprego como trocam quase de, não vou falar de roupa, mas de carro, né? Uhum. Tá 21 anos na companhia bastante raro. Mas dentro da RD, né, da Raia Drogasil, isso é bastante comum. Eu comecei bem jovem na companhia, entrei na empresa em 2002, entrei numa área de vendas corporativas. E aí, fiquei alguns anos nessa estrutura, passei por vários departamentos. Um menino, entrei com... Enfim, vou entregar a idade agora, né? Eu entrei com, 16 anos na companhia, enfim, com aquela cabeça de isso, né? Querer o primeiro emprego. Para os jovens que estão nos ouvindo, é isso, 16 já começa. A esperança. 16 começa. Em casa, né? Nós somos pais de 3 em casa e para mais velha a gente já fala, vai começar cedo. É, isso mesmo. Tem que, enfim, acho que foi super importante para minha formação, né? Tanto profissional, naturalmente, mas como pessoa mesmo, o trabalho. Acho que eu tive excelentes gestores ao longo desses anos. E, enfim, fiquei alguns anos nessa área de vendas corporativas, que era uma área mais focada no mundo de RHs. Então, o grande objetivo que a gente tinha era fazer parcerias para trazer clientes para dentro das nossas farmácias. Minha origem é a Droga Raia, né? Então, isso foi antes da fusão. E aí, ainda antes da fusão, praticamente no mesmo ano que a gente anunciou a fusão, né, a incorporação com a Drogasil, né, a fusão com a Drogasil, eu acabei recebendo um convite do até então diretor dessa área que eu trabalhava para ir tocar a área de atendimento da companhia. E eu tinha, sei lá, ali os meus 22, 23 anos, a única coisa que eu queria era mais um desafio, uma oportunidade de crescer dentro da companhia. E eu falei, vamos embora. E eu sabia que eu ia, de fato, no final, olhar a área de atendimento ao cliente, então o SAC, e a área de televendas. Naquela época, dentro da Droga Raia, não se falava no digital, não se falava do e-commerce. Eram vocabulários inexistentes dentro da companhia. Enfim, topei o desafio, isso foi lá para 2010, 2011, e poucos meses depois que eu chego na estrutura, na área, eu literalmente descubro que a gente também era responsável por até então o site. A gente nem chamava e-commerce, era o site. Aí a pergunta que você fazia para a turma lá era, quem que cuida disso aqui? O marketing cuida de colocar esse banner que está aqui, a área comercial coloca o mesmo preço que coloca para a farmácia, e a gente cuida da operação, a gente cuida da entrega. E, felicidades à parte, né, pelos meus amigos. Eu tinha um grande amigo, tenho ainda esse grande amigo que ele é um empreendedor
e ele tinha fundado o primeiro clube de compras coletivas aqui no Brasil, chamava Super Exclusivo, e ele começou a me dar muitas dicas do que olhar para dentro do e-commerce. E, enfim, passados-se aí um pouco mais de 10 anos, hoje a RD, né, já pós-fusão, acabei durante a fusão também assumindo a operação da Drogasil, da mesma área de atendimento, a mesma área de televendas, que o negócio de telefone e de entrega rápida no varejo farmacêutico sempre foi muito forte. Enfim, acabei tendo a oportunidade de liderar também esse trabalho durante a fusão e ao longo desses 10 anos construir aí tudo isso que hoje a gente consegue ver na mão do cliente, num negócio de quase mais de 12% de participação, de uma empresa de mais de 30 bi de faturamento. Então, esses números são importantes, né? 30 bi como 12, companhia. Como companhia, né? Que é dinheiro para burro, né? Com medicamento, higiene pessoal e perfumaria. Com 12% de participação no digital, que dá 3 bi... E meio, mais ou menos. E meio é muita coisa, né? Se a gente for fazer um recorte, né? Dentro da Abrafarma, né? Associação Brasileira das Farmácias, se a gente isolasse, se o digital da RD fosse uma rede, nós seríamos ali a quarta, quinta rede praticamente em faturamento, né? E lembrando que nós temos competidores também nacionais, gigantes. São quantas lojas hoje? A gente se aproxima já de 2.700 farmácias, nacional, estamos presentes em todos os estados, todos os... Com a marca Raia e Drogasil. Marca Drogasil, ela está presente, né? É a marca, é a bandeira que a gente entrou no Norte e Nordeste. No Sul, a gente está presente com a marca Droga Raia. E aqui no Sudeste, né, principalmente em São Paulo, é o estado onde a gente tem a maior concentração de farmácias das duas bandeiras, e é onde as duas bandeiras elas convivem juntas, né? E aí as outras regiões é uma única marca, uma única bandeira que acaba tendo a presença na região. E antes de eu passar para Didi começar a explorar um pouquinho a tua agenda de transformação, só para entender o último ponto, e aí até teu job title, né, o que você faz hoje, são os chamados canais digitais, isso que não é mais e-commerce, né? Já foi um dia, né? Então, quando a gente fala de penetração digital, a gente está falando de, as pessoas comprarem no antigo tradicional site, que hoje também é app, né? A gente está falando de os marketplaces, né? Sim. A gente está falando de WhatsApp, imagino, né? A gente está falando de televendas, né? Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Aí tem a gente coloca como canais externos, né? Os super apps, os marketplaces altos, aí tem o marketplace-inho, acho que estamos... Quer dizer, o marketplace que vocês colocam algumas coisas dentro. Exato, acho que é isso. Os marketplaces que vocês estão, né? Como, por exemplo, e o os canais proprietários. Né? Isso, perfeito. E os canais proprietários. Muito bem. Muito bom. E aí, assim, acho que eu tive o privilégio de estar um pouquinho próximo de vocês recentemente, fazendo cursos juntos e tudo mais. E aí, é muito bacana a gente falar um pouquinho dessa jornada da nova farmácia, né? A jornada de transformação da RD, que hoje é pautada em 3 grandes pilares, né? Que eu até peguei aqui da nova farmácia, esse pilar da experiência do marketplace, produtos digitais, que tem chegando Vitat e tudo mais, e a plataforma de saúde, né? Que aí traz também serviços e tudo mais. Conta um pouquinho, assim, como que tem sido essa jornada, quais são esses grandes pontos identificados para justamente pivotar, transformar esse modelo de negócio, como é que isso tudo está acontecendo? Bom, acho que antes de falar dessa estratégia, acho que a gente tem que dar um passo para trás, né? Passado ali aquele período de fusão, né, que a grande prioridade da companhia era operar de uma maneira única, a empresa ela entrou num primeiro planejamento estratégico, que a gente até chamava de Projeto Norte 1, que tinha o grande objetivo de expandir organicamente a companhia, sem nenhuma grande aquisição, falar de, enfim, performance de categoria, já começar a tocar alguns temas de plataforma, de centralidade no cliente, e isso foi ali de 2013 até 2018, um plano hiper mega bem sucedido. Se a gente olha qualquer gráfico de crescimento da companhia em qualquer ângulo de entrada, a gente vai ver uma empresa que melhora de maneira exponencial o seu resultado, a sua venda, a sua presença, enfim, o seu valor para o acionista. Então, foi uma estratégia muito bem desenhada e muito bem executada. E aí, de fato, antes mesmo de tudo que a gente viveu, ou melhor, a gente ainda vive, né? A pandemia não acabou. A gente, claro que vê melhoras importantes, enfim,
economia retomando e assim por diante, mas lá em 2018, quando a gente fecha esse ciclo, a gente para o corpo executivo da companhia e olha para onde a gente quer ir nos próximos anos. E nesse momento, acho que o grande tema que veio para a mesa foi o tema da transformação digital, porque até então, apesar da companhia já ter, ao longo desses anos pós-fusão, começado a absorver esse vocabulário, né, que antes a gente nem o e-commerce reconhecia que tinha, a gente tinha um site. Apesar dessa agenda já começar a acontecer, muita coisa a gente já ter começado a estruturar antes ali desse projeto novo, né, dessa visão da nova farmácia nascer, a gente de fato para e fala o que a gente precisa fazer para os próximos anos e a transformação, o digital ali entra como um grande objetivo. Enfim, aí quando a gente olha o que a gente queria, através de uma série de pesquisas que a gente fez com o cliente ele traz 2 elementos muito importantes, né? Ele quer sim uma farmácia moderna, uma farmácia com todos os benefícios da digitalização, uma farmácia que seja mais conectada, que fique próximo, que entregue conveniência, que entregue tudo isso, mas ele também nos verbalizava que ele queria, de fato, resgatar aquela farmácia de antigamente. Que se nós lembrarmos, né? Eu me lembro quando eu era bem garoto, o meu pai me levava para tomar, um medicamento. Uma injeção. Medir a pressão. Quando eu era garoto, eu peguei pneumonia e naquela época o tratamento vai tomar uma injeção todos os dias. E meu pai me levava na farmácia próximo da casa do meu avô. Perfeito. E tinha lá um farmacêutico, que era a figura que nós olhávamos até como um médico, como uma pessoa da família. Era o primeiro atendimento de saúde. Era o primeiro atendimento. Então, quando a gente parou ali em 2018 para de fato olhar qual era o próximo passo da companhia, os próximos desafios, esses 2 temas eles vêm com muita força, né? Do cliente falar que quer uma farmácia moderna, conveniente, próximo a ele, enfim. Os paradoxos, né? Parecia até. Exato. Né? Só que ele também quer resgatar algo que se perdeu ao longo do tempo com o crescimento. A farmácia, ela não... Talvez por um excesso de regulação, né? Excesso de regulação, ou próprio a farmácia virar um varejão. E não é isso que a gente quer. Né? Não é isso que a gente faz no dia a dia em todos os mais de 1 milhão de atendimentos que a gente tem. A gente atende mais de 1 milhão de clientes por dia nas nossas farmácias. 1 milhão de clientes dia. 1 milhão de clientes dia. E se a gente somar os clientes que acessam os nossos canais digitais, esse número é ainda maior. Enfim, então a gente... Esse objetivo da nova farmácia, essa transformação, ela nasce basicamente por conta desses 2 pontos. E aí, quando a gente desenha o nosso planejamento estratégico, antes de pandemia, a gente define esses 3 pilares, que basicamente o pilar 1 e o mais importante é onde a gente vai estruturar os próximos passos, é a construção de uma nova farmácia que resgate esses 2 elementos, a farmácia do passado, com todos os bons elementos que o cliente nos diz que ele quer, com os elementos novos da digitalização, da conveniência, assim por diante. Puxando a sardinha aqui do branding também, um rebranding ali também muito estratégico, muito bacana. Muito cirúrgico. De virada de olhar de doença para saúde, ramo de saúde. Pô, fantástico. Exato, é sair daquela questão de tratar uma doença e passar a entrar no caminho da prevenção, né? E isso coloca em dúvida muitas coisas, né? Peraí, você vai parar de vender caixinha de remédio? Não, eu não vou parar de vender, porque isso também é importante para a prevenção. Só que eu não preciso me posicionar somente no tratamento da doença. Tem uma avenida enorme de oportunidade para a gente também cuidar de saúde. E, de novo, a gente falava isso antes de tudo que nós vivemos nos últimos 3 anos acontecer. Então, o que a gente fala de saúde nesses últimos 3 anos é absurdo. Né? O quanto a gente precisou cuidar da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alimentação, do sono. Então, quando a gente fala de cuidado com a saúde, de saúde integral, de sair só do tratamento e ir para a prevenção, a gente aborda e amplia uma série de outros cuidados que a gente tem que ter. E o cliente pede isso para a gente. Então, acho que esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, que complementa de novo essa estratégia, só que se eu quero me posicionar como uma empresa que ajuda na prevenção, que sai só do tratamento, que te ajuda a cuidar da tua saúde, só vendendo os 13, 14 mil SKUs, né, os itens que a gente tem ali no nosso portfólio de produto próprio, de 1P, não são suficientes para ajudar o cliente nesse sentido. Então, aí a gente cria, de fato, um objetivo de criar um marketplace de saúde, de produtos de saúde, de beleza e bem-estar.
Eu não vou vender pneu, eu não vou vender celular, eu não vou vender, enfim... Que é o que a gente chama tecnicamente dos marketplaces verticais ou especializados. Exato. Nós vamos ser um marketplace de nicho. Nós vamos ser um marketplace... Um one-stop shop de beleza e bem-estar. Beleza, saúde e bem-estar. Um one-stop shop de beleza, saúde e bem-estar. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente, de fato, também coloca na nossa estratégia a criação do marketplace. Eu tive a oportunidade de também liderar a criação do marketplace aí nos últimos 2 anos. Vamos falar dele já. Hoje não toco mais essa estrutura. E, por fim, entra também a estratégia da gente criar uma plataforma de saúde, que é a Habitat que você citou, né? A plataforma que reúna todas esses outros 2 elementos e que consiga ajudar o cliente através de programas de, enfim, saúde, bem-estar, de sono, de saúde mental, de alimentação, a ele prevenir de fato uma doença, tratar algum sintoma de maneira antecipada. Então, acho que essa é a nossa estratégia e, obviamente, ela é apoiada por vários outros vetores aí que... Muito legal. E aí, o que é bacana é quando a gente olha que o quanto a transformação digital é uma revisão, reorganização de todos os ativos, né? Do papel dos canais dessa história e a marca como uma plataforma. Se você é centrado no cliente de fato, qual é o papel que eu vou ter na vida dele de um olhar mais holístico? E aí começa a me abrir novas possibilidades de serviços, de parcerias, de novos negócios, que até então, no olhar da drogaria, né? Da farmácia, não estaria no core, né? Não faria parte desse sistema, né? Então é muito legal esse processo. Exatamente. Vamos explorar um pouquinho esse tema do marketplace, Thiago. Acho que você já teve na cadeira e faz parte um pouquinho da discussão como um todo dos canais digitais, né? E eu acho que hoje vocês estão tanto no in quanto no out, né? E aí, para explicar um pouquinho para a nossa audiência, acho que conceitualmente hoje qualquer empresa de varejo tem essa discussão estratégica, né? Ser um marketplace, o que quer dizer, como você definiu bem, ampliar o seu leque de produtos e sortimentos, trazendo para isso sellers, né? Que são empresas que vão compor a sua oferta, sendo que você não é o dono do estoque, né? E aí tem todo um conjunto de desafios, porque no fundo o cliente é seu, e você é de uma certa forma responsável por esse nível de serviço. Então tem a vantagem de você não carregar estoque, de você não ter que gerenciar 100% aquela categoria, e do outro lado você tem as responsabilidades de gerenciar esse nível de serviço. Do outro lado tem a discussão de estar em marketplaces, que é onde muitas vezes os clientes estão, né? Então você tem os marketplaces dos apps de entrega, né? Então, por exemplo, um iFood, um Rappi, né? Que fazem aquela última milha muito bem. Então nós vamos discutir um pouquinho, quer dizer, você quer comprar um medicamento e receber isso em 30 minutos, 1 hora, né? Então acho que essa é uma jornada de urgência importante. E tem os grandes, né? Como o Mercado Livre, Magalu, etc. Os generalistas, a Amazon, enfim. Como é que tem sido a discussão de vocês de estar nos marketplaces, de ser um marketplace? E aí uma coisa que a gente falava um pouquinho nos bastidores, que acho que vocês têm feito bem, na medida que o canal proprietário opera muito bem, isso quer dizer níveis de serviços muito bons, quer dizer, hoje, se eu entrar como cliente no app ou no site da Raia Drogasil, ou na Raia ou na Drogasil, eu entendo que dependendo de onde eu estou, vou receber em menos de 1 hora, muitas vezes, né? Isso muitas vezes faz com que a jornada desse consumidor saia um pouquinho dos marketplaces. Então, é uma dependência, é uma diminuição de dependência natural, né? E não forçada. Fala um pouquinho da tua visão e do que vocês têm pensado como estratégia para o marketplace como um todo. Bom, acho que começando pelo marketplace, né? Nós sermos um marketplace ampliando a nossa oferta de produtos e até mesmo num futuro de serviço, quando a gente fala de saúde. Perfeito, não cliente. É só produto. Não é só produto. Acho que produto é o que a gente aprendeu ao longo dos últimos anos, ver com muita facilidade em grandes marketplaces. Mas no nosso caso, a ambição é que, de fato, em algum momento, quando a gente fala de saúde, é você poder contratar um serviço de saúde por dentro da nossa plataforma. Eu sempre faço uma analogia assim, se hoje você tiver uma lesão qualquer e você precisar de um fisioterapeuta, provavelmente o primeiro pensamento teu vai ser assim, eu vou perguntar para algum amigo se tem alguma recomendação. Não que isso vai deixar de ser importante, mas em algum momento a gente vai
poder colocar profissionais dentro dessa plataforma que outras pessoas, outros pacientes com aquela mesma lesão, com aquele mesmo problema, possam, de fato, avaliar o serviço daquele profissional e você contratar por dentro de uma plataforma. Então, acho que o primeiro ponto, você tocou algo muito importante, que é o desafio de operar o marketplace. Não é simplesmente ir lá, ter uma comissão, trazer um seller para dentro, colocar o produto de qualquer maneira e achar que está tudo certo. Não. O cliente, ele está dentro do meu canal. E ele escolheu a minha marca para comprar comigo. Ele escolheu a nossa bandeira, ele escolheu a Raia, ele escolheu a Drogazil. Então, a partir do momento que ele entrou dentro do meu canal, eu sou responsável por isso. O cliente não comprou do seller A, B ou C. O cliente comprou comigo. Então, ter o cuidado de fazer uma curadoria... A jornada começa com você e termina com você. Né? É entender que aqui tem uma relação que ela começa e termina comigo, de fato, com o cliente, e que eu também tenho que entender que o seller também é um cliente. Sim. O seller hoje ele tem a opção de vender aonde ele quiser. Ele pode vender na Magalu, na Amazon, no Meli ou em qualquer outro lugar. Por que ele vai querer vender comigo também? Então, acho que a gente tem uma jornada de aprendizado aqui, o que é ser um marketplace, ter essa responsabilidade de fazer a curadoria, porque no final, como a gente está dizendo aqui, nós temos que ser responsáveis por essa operação, independente se é o seller que vai entregar até o cliente, e lembrar que o cliente, quando ele entra no meu canal, ele tem uma experiência quando ele compra um produto 1P. O grande objetivo é que ele tenha a mesma experiência, inclusive na velocidade da entrega de um produto 3P. Então, acho que isso é o marketplace. Só entender, 1P é o produto que eles têm em estoque, quer dizer, o teu e-commerce proprietário. 3P são os produtos de marketplace dos sellers. Exatamente. Né? Então, acho que isso por si só é um grande desafio, é uma jornada longa, nós estamos no começo dela, o nosso marketplace nasceu no final de 2020, então ele completou, o primeiro ano há pouco tempo, né? Nós estamos abrindo o segundo ano agora, aqui em 2022, e estamos aprendendo muito. Já temos uma base de sellers bastante robusta, temos mais de 500 sellers, são números que a gente já divulgou no mercado. Mais de 500. Mais de 500 sellers. Agora vai completar 2 anos de existência. Vai completar 2 anos de existência, enfim, tem mais de 100 mil SKUs, 3P, e né? Vocês, pelo que eu entendo, estão combinando aceleração com níveis de serviços consistentes, e não só exponencializado. Exato, e aqui acho que é onde a gente está aprendendo, né? Acho que o começo a gente tem muito objetivo como executivo de querer fazer o negócio crescer, mas conforme ele vai crescendo, vão aparecendo coisas que deram certo e coisas que não ficaram dentro daquilo que a gente esperava. Então, em algum momento, você tem que parar, olhar, rever a rota, entender que curadoria, em alguns momentos, é mais importante do que a velocidade de aumentar simplesmente a base de produtos ou de sellers. Então, acho que o momento é sempre de parar e fazer uma revisão se aquilo que a gente se propôs a fazer está dentro dos níveis de serviço que a gente espera. Hoje, eu ouço muito se falar de centralidade no cliente. E é engraçado, porque escutar o cliente é algo muito natural na RD. A gente tem... Vocês devem ser clientes nossos ou já tiveram a oportunidade de comprar nas nossas farmácias. Não tem como. Cada esquina tem... Cada esquina tem uma, né? Como diz o Marcílio, nós temos as melhores esquinas. E se não estiver na esquina, tá no celular. Tá no celular, tá no bolso do cliente. E, na verdade, o que a gente tem que sempre pensar é todo o atendimento... a gente convida o cliente de maneira espontânea pelo cliente, a gente não verbaliza para ele. Ele tem lá no momento que ele vai pagar a compra dentro da farmácia a opção de dizer como é que foi a avaliação desse atendimento. Isso a gente faz há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos a gente ouve o que o cliente está dizendo e com base naquele feedback que ele deu, a gente toma ações. E a gente tem repetido essa fórmula de sucesso das nossas farmácias no nosso digital. Então, isso fecha o capítulo do Marketplace In. O Marketplace Out, aí é algo que a gente ainda também está descobrindo, né? Hoje a gente está presente em alguns, não estamos presentes em todos, por uma decisão estratégica nossa. A gente, de fato, quer trazer o cliente para dentro dos nossos canais, mas reconhece que o mesmo cliente, muitas vezes, também está navegando pelos grandes marketplaces verticais. A gente também precisa estar presente nos super apps, no Rappi, no iFood, como você colocou. A gente já está presente há alguns anos. Só que o grande desafio que nós hoje dentro da RD temos é conseguir oferecer o mesmo nível de serviço e ter esta opção, caso o cliente tenha uma compra, uma necessidade de emergência ali, um medicamento que ele precisa receber. O filho acabou de sair com o filho do hospital com antibiótico. Eu tenho que ter capacidade de entregar em minutos isso, né, mais rápido que você recebe uma comida, um alimento dentro da tua casa, assim como os super apps fazem. Então, a gente tenta estar presente
porque o cliente escolhe a marca e a bandeira, né? O canal que ele quer comprar dentro das plataformas, mas cada vez mais a gente quer trazer esse cliente para dentro do nosso aplicativo e sempre que ele precisar, em poucos cliques, ele consiga receber o medicamento. E só um insight sobre o que você falou do marketplace e sobre centralidade. Eu tive algumas vezes na China levando alguns executivos, inclusive Da de vocês, RD. né? Mas em uma das viagens estava o time todo no Magalu, estava o Fred, o Fatale, enfim. E a gente sempre visita o Alibaba, né? E aí, saindo da visita, eles dividiram com a gente que o grande insight do Alibaba em relação ao marketplace, que parece óbvio, mas não é colocar o seller no centro da estratégia e não só o cliente. E acho que muito marketplace não percebeu ainda e você tocou nesse ponto, né? Porque o seller é tão cliente quanto o consumidor, né? E tem muito marketplace que trata o seller como fornecedor e não como cliente. Então, parece óbvio, mas não é, é um detalhe estratégico importante. Isso muda tudo, né? Muda também até a estrutura interna, né? Total. Você tem que ter uma estrutura para acolher, para fazer a gestão, assim. Super. Né? Desenhar a jornada do seller, a jornada do cliente, a jornada do seller. Né? A gente fala exatamente isso, Edu, antes da gente criar o nosso marketplace. Uma das discussões que a gente tinha a partir do momento que a gente quer entrar nessa jornada, a gente precisa entender o que a gente precisa fazer para ser diferenciado nela. E colocar o seller como centro também é fundamental. É criar soluções para ajudar o pequeno varejista que está dentro da minha plataforma ao grande varejista que já tem uma série de vantagens e benefícios de vender em outros marketplaces, para que ele reconheça que a parceria que de fato é diferente de outros lugares. Tratar o seller como um fornecedor, na minha visão, é um grande equívoco. Total. E aí tem uma relação, depois a gente tem que entrar também sobre os cupons, a transformação disso para o aplicativo, que é deliciosa essa história. Mas acho que é legal também a gente explorar um pouquinho essa mudança. Quando a gente fala do papel dos canais, né, que tudo está sendo reinventado, também tem um movimento das farmacêuticas, da indústria, nos seus processos próprios também, de digitalização, de fazer uma jornada integrada e já direta para o cliente. Como é que vocês veem até esse desafio dos sellers, né, junto nesse processo da jornada? Como é que você vê essa transformação da cadeia como um todo e como é que isso tudo se soma ou pode estar mais combinado ou novos competidores dentro desse ecossistema que talvez não estavam mapeados, que começam a vender direto? Eu vou olhar isso de maneira super positiva e eu não vou ter o olhar de ser um competidor. Eu preciso me adaptar a essa nova realidade. A indústria, ela quer de fato acessar o consumidor final de maneira direta. Então, o próprio marketplace que a gente acabou de citar, ele me ajuda e ajuda a própria indústria a isso. Porque ela pode, de fato, estar a própria indústria que eu compro, armazeno, distribuo nas minhas farmácias e revendo para o cliente, ela também pode ser um seller dentro do meu ecossistema. Em alguns itens que talvez não seja estratégico você ter. Exato. Eu não compro necessariamente todo o portfólio que uma indústria tem disponível. Por N motivos. Ou porque economicamente aquilo não faz sentido, ou porque eu não tenho capacidade física de armazenar, distribuir, porque, enfim, o giro é baixo de um determinado produto. Mas não quer dizer que o cliente não tenha necessidade de algo. Então, trazer a indústria farmacêutica, no nosso caso, para dentro do marketplace, já é uma realidade. Eu tenho indústrias que operam de maneira direta como um seller comigo, assim como eu tenho indústrias que elas terceirizam a operação dela. Hoje em dia, tem empresas especializadas em operar um marketplace para indústrias, para outras empresas, né? E a gente tem parceria com esses sellers que operam outros sellers dentro da cadeia. Então, eu vejo isso como super positivo. Muito bom. Diego, vamos explorar um pouquinho agora o tema da omnicanalidade, que acho que vocês avançaram muito nos últimos tempos. É uma das suas áreas hoje de responsabilidade. E a gente sabe, na verdade, que para que ela aconteça, tem uma agenda de bastidores super importante, né? Acho que eu queria tentar focar duas delas, né? A gente tem uma agenda de infraestrutura, de tecnologia. Se você não tiver visão única de produto, visão única de cliente, não tem omnicanalidade, né? E aí numa empresa tradicional, cheia de legados, tal, é uma agenda longa. E depois tem uma agenda de cultura, né? De gente. Porque, querendo ou não, omnicanalidade, a gente está falando de loja, que é clique em retire, né, ship from store, etc. E aí a operação da loja, se não comprar agenda, esquece.
E aí tem um tema de evangelização. Queria que você falasse um pouquinho desses 2 pontos. A infraestrutura toda, como é que vocês cuidaram, e a cultura das lojas, como é que foi, e provavelmente foram elementos que atrasaram a agenda, e em todas as empresas a gente vê isso. Fala um pouquinho desses 2 ruídos aí, né? Como é que vocês administraram? Para chegar nos números que vocês têm hoje, que são bons, né? São ótimos e ainda enxergamos que estamos só no começo da jornada. Eu vou começar falando pelo segundo tema, né? Tá. Porque, para mim, você pode ter a melhor tecnologia e infraestrutura do mundo, se você não tiver uma cultura alinhada, né? Respirando essa transformação, ela não vai acontecer. Eu vou repetir uma frase que todos nós aqui que trabalhamos com transformação ouvimos talvez toda semana, né? A transformação não é digital, a transformação ela é cultural. E eu, de fato, vivi isso nos últimos 3 anos e meio na pele. Eu tive a oportunidade de 2019 ali para frente liderar a criação de uma área de produto que ela tocou de fato o modus operandi da companhia. Apesar da RD ser uma empresa hiper mega bem sucedida, eu já citei aqui as estratégias anteriores que a gente de fato olhar todos os resultados, elas são fantásticas, mas a RD ela sempre foi uma empresa, a palavra ela é pesada, mas de comando e controle. Uhum. E em alguns momentos isso funciona muito bem. Só que para você digitalizar o negócio, para você de fato conseguir evangelizar sobre a necessidade da digitalização, para você trazer 2.700 farmácias para o jogo, entendendo que no final a gente está buscando a melhor solução para o cliente, não é uma jornada fácil. Então, as resistências, elas são diversas. Então, antes de falar dos desafios técnicos, a gente tem que colocar na agenda isso. E eu acredito que o grande sucesso da RD, que ainda vive uma transformação digital, a gente está longe de cumprir essa jornada. Acho que ela não termina nunca. Né? Para mim, ela é infinita. Uhum. Isso tem um lado bom, né? Que a gente tem emprego pro resto da vida. Exatamente. Mas... de fato tem que ter, na minha visão, o grande benefício e sucesso nosso é porque isso vem top-down. A gente não gosta da palavra top-down, mas neste caso, se o conselho de administração da companhia não entender, CEO, né? Se o CEO não comprar, o corpo executivo não comprar, a transformação não acontece. Não vai acontecer. Ela não é bottom-up. Ela é top-down. O ruído vem e se lá em cima ele administrar o ruído errado, acabou, né? Exato. Então, acho que a gente tem um conselho e um corpo executivo super alinhado e que comprou essa transformação desde o início. Então, acho que essa foi a primeira agenda que a gente encarou. E olhando de longo prazo, né? E sempre olhando de longo prazo. E acho que um conceito super importante, a gente sempre foi aberto a experimentar. Uhum. A gente nunca foi all-in. A gente, quando começou essa agenda... A primeira coisa que a gente teve foi humildade de falar assim, quem tá fazendo bem? Uhum. Eu visitei várias empresas. Eu fui visitar o Fred, o Fatala no Magalu lá em 2018. Levar a turma para falar, olha o que esses caras estão fazendo. Olha o que é trabalhar conceitos de agilidade, conceitos de experimentação de produto e assim por diante. A gente foi no Itaú. A gente também tem o benefício que o nosso conselho de administração tem conselheiros independentes que viveram essa transformação em outros lugares. Isso ajuda demais. Você faz parte de conselhos de algumas empresas, você sabe. Alguns dos conselheiros estão comigo em alguns conselhos. Exato. Então, você sabe que ajuda demais isso. Então, acho que essa é a primeira agenda. A segunda agenda da transformação de infraestrutura, de tecnologia, ela é infinita na minha visão. Óbvio. A RD não era uma empresa digital, a RD era uma empresa que tinha uma presença num canal digital, é diferente de omnicanalidade, e na hora que a gente enxergou que a grande oportunidade que a gente tinha, ou melhor, a gente não chegou à conclusão disso, a gente sempre acreditou que a transformação digital, além da cultura, ela somente aconteceria a partir do momento que a omnicanalidade acontecesse. Né? Então, o uso das farmácias ela é fundamental. Sem elas, a gente não teria... Aquele exemplo do marketplace, né? Você consegue aquele tempo usando as farmácias. Exato. Hoje, pessoal, a gente consegue entregar em 1 hora e poucos minutos. Por quê? Não é porque apenas o app é fantástico, o site é maravilhoso. Não. É porque eu tenho mais de 40 mil pessoas no Brasil inteiro
recebendo mais de 1 milhão de clientes por dia. Você tem uma loja com gente esperando chegar um pedido e fazendo rápido. Eu tenho 2.700 mini CDs. Uhum. O grande resumo aqui, eu tenho 2.700 CDs, daqui a pouco 3.000 CDs, cada vez mais próximo do cliente. Então, eu usar esse ativo a favor da digitalização é o grande diferencial que a gente tem. E essas pessoas que atendem os nossos clientes todos os dias, elas procuram para o cliente que inclusive está dentro da farmácia, mostrar para ele que tem uma melhor solução, eventualmente pelo canal digital. E que a farmácia pode ir para dentro da casa dele através do aplicativo. Hoje a gente já tem mais de 20 milhões de pessoas que baixaram o nosso aplicativo, um número de usuários mensais bastante grande, bastante expressivo. Em alguns dados que a gente olha, mais até do que as grandes plataformas de super apps de usuários. Então, a junção dessas duas coisas, né, da cultura, do apoio do C-Level da companhia e depois uma agenda pensando nessa integração de canal e fazendo todas as mudanças de infraestrutura, de tecnologia, de plataforma, são os grandes diferenciais. Eu tenho a responsabilidade dentro da companhia de orquestrar o trabalho de todas as áreas, né? Eu não sou responsável sozinho pela digitalização. Na verdade, o papel que eu tenho é estar alinhado com o marketing que vai fazer a campanha para dentro do canal digital ou a campanha dentro da farmácia. Eu tenho que estar alinhado com o time de abastecimento que vai contratar a última milha da transportadora ou o time da operação da farmácia, que é quem vai entregar o pedido caso o cliente opte por retirar a compra dentro da farmácia ou receber através da farmácia. Eu tenho que estar alinhado com a área comercial que vai definir o preço, que tem que estar alinhado com a farmácia. E os grandes parceiros do time de tecnologia e da área de produto que eu tive o prazer de liderar nos últimos anos, de construir toda a infraestrutura baseado no que o cliente está dizendo. O cliente está dizendo para mim, às vezes, que o checkout está ruim, eu não consigo ativar uma oferta, eu não consigo usar um benefício. E em cima disso a gente vai melhorando toda essa infraestrutura. E aí, e é muito legal que o seu background, né, como atendimento ao cliente também, né, de estar na ponta e você levar isso para outros setores, levar isso para a tecnologia, né, a formação ajuda muito. Nossa, fantástico. E aí até eu queria também explorar um pouquinho essa questão de governança dessa sua área, que essa é tão difícil, né, porque cada estrutura... Escuta essa palavra todo dia. Como é que acontece? Primeiro assim, você trabalha com células ágeis, integrados aos projetos, ou você tem o seu time e se pulveriza ou não, fica ali. Como é que funciona o ways of working aí da omnicanalidade? A RD tem um modelo muito peculiar, né? E assim como quando em 2018 eu visitei várias empresas, né? Eu visitei bancos, eu visitei varejistas que operavam nesse modelo ágil, uma coisa que eu descobri é que não existe nada replicável 100% em nenhum lugar. Eu tirei N aprendizados de vários lugares, a gente trouxe muita gente do mercado, só para vocês terem ideia, a área de produto hoje deve ter mais de 400 pessoas só desenvolvendo produto. Produto digital. Produto digital. É legal você que são produtos digitais que né? Às vezes vão para dentro da farmácia, vão para o físico, né? É um laboratório. A gente não chama de lab, mas é como se fosse um lab. E a gente trabalha num modelo multidisciplinar. Então, eu não tenho uma estrutura só para mim, que eu vou lá, defino o que eu quero fazer e pronto, acabou. Não. As áreas de negócio, elas estão ligadas a essa área de produto, ou melhor, a área de produto está ligada à área de negócio. E cada tema tem ali um stakeholder que acaba direcionando os grandes objetivos, as grandes dores que precisam ser endereçadas, e o time tem autonomia para explorar junto com o cliente soluções. Então, ao longo desses últimos 3 anos, o nosso aplicativo, por exemplo, melhorou muito a sua experiência, a gente melhorou só esse ano mais de 10 pontos percentuais em relação a como a gente fechou o ano passado na experiência dita pelo cliente, muito em função desses aprendizados. Então, é um modelo multidisciplinar e o papel que a gente tem como executivo do negócio é, de fato, orquestrar isso. Então, a palavra governança é todo dia que eu escuto ela, seja para dizer que está tudo andando como deve, às vezes quando a governança não está funcionando, enfim, isso aqui é um desafio diário. Que tipo de profissionais tem dentro desses seus times hoje de produto? Quantas pessoas são? Só a área de produto são mais de 400 pessoas. Aí eu tenho profissionais diversos, né? Você tem profissionais, né? de tecnologia, né? Engenheiros, pessoas de qualidade, designers. Eu tenho pessoas do mundo de agilidade para ajudar na cultura, nessa questão do test and learning. Tem pessoas de produto e o meu time hoje, né? Da área que eu lidero, pessoas de negócio que fazem essa ponte. Aí eu vou ter profissionais que cuidam desde a parte do last mile, do atendimento, da experiência do cliente, que fazem essa ponte aí com
com os projetos que a área de negócio tem com a área de produto, com a área de tecnologia, enfim, tem profissionais de diversidade é o que não falta de conhecimento. Fantástico. Diego, a gente já chegando na parte final aí, passou rápido aqui Nem hoje. falamos Nossa. ainda do CRM. Pois é, então entra no CRM que eu Conta um depois pouco. entro na pergunta final. Entra no Acho CRM. que é legal, assim, porque é um baita case, né? Que eram os cupons Sem digitais. dúvida. Não podemos deixar de falar É a disso. grande referência no Brasil de quem conseguiu, né? Acho que de traduzir também aí um processo que era tão analógico, que já fazia sentido, né? E para um processo digital e ganhar esse conhecimento profundo de cliente. Como é que foi as dores, amores, e como é que foi essa decisão aí de A mudança? RD consegue fazer as coisas de trás para frente, né? Se eu volto 10 anos no tempo, eu não tinha isso no digital, e o digital já fazia Exato. CRM, personalização, e a gente fazia isso na farmácia através daquele cupom que os clientes que frequentam as nossas farmácias conhecem muito bem, que é um cupom de oferta personalizada. Exato. Parte daquelas ofertas não é a oferta que eu quero impulsionar porque eu quero vender, não. É com base no perfil do cliente, com base no comportamento dele, eu coloco a oferta naquele produto. Enfim, já há bastante tempo a gente digitalizou esse cupom, ele ainda existe fisicamente, mas hoje uma grande parcela dele está dentro do aplicativo e foi um dos principais vetores que a gente usou para essa digitalização, porque a gente entendeu o seguinte, se eu colocar este cupom dentro do aplicativo, o cliente vai poder ver as ofertas que ele tem, vantagem, fora da farmácia. Antes ele só conseguia ver dentro da farmácia, e como eu tenho um pool de ofertas e o cupom ele me limita fisicamente pelo tamanho, o cliente em uma visita não conseguia ver todas as ofertas. A digitalização permitiu, primeiro, ele olhar a oferta fora da farmácia, segundo, ele olhar todas as ofertas que ele tem pelo mês. E a gente, obviamente, coloca incentivos, caso ele ative essa oferta por dentro do aplicativo, ele pode consumir usando a questão da omnicanalidade em qualquer canal que ele escolher. E o engajamento é bom hoje. É enorme o engajamento. Enorme. São números que a gente não abre, Sim. né? Mas a participação do cupom digital, que é como a gente diz, ela já é bastante representativa, muito maior do que a participação da venda do digital como um todo, é muito maior a participação dessa oferta que está dentro do aplicativo do cliente, é o que faz o cliente manter o aplicativo instalado. Super. Muito bom. Então vamos agora para a parte final, que é onde a gente tenta aterrissar um pouquinho aprendizados dessa sua jornada digital muito bacana, né? Passando por áreas diferentes, enfim. Que é o que a gente tenta trazer um pouquinho desse lado educativo do podcast, né? O que vem na tua cabeça de primeira aí, do que você aprendeu nesses anos todos de RD, liderando áreas diferentes, projetos diferentes do digital? O que você poderia compartilhar de aprendizado? Bom, acho que a gente aprendeu uma série de coisas, né? A primeira, para mim, mais importante, é que não existe transformação digital de baixo para cima. Ela é uma transformação top-down. Transformação digital, ela é top-down. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter humildade de olhar quem está fazendo bem, às vezes até o seu próprio concorrente, o seu próprio competidor. Acho que esse é um segundo ponto. O terceiro ponto é entender que você não vai conseguir replicar o modelo do Spotify, da Magalu ou de qualquer outro varejo ou segmento que tenha se digitalizado dentro do teu negócio. Cada negócio tem as suas particularidades, tem a sua própria cultura. Então, você precisa tirar aprendizados. Depois, é uma transformação de pessoas. A gente sempre tem medo do novo. E a gente não tem medo porque a gente vai explorar, a gente tem medo porque a gente pode perder alguma coisa daquilo que a gente tem. E então, tá aberto a experimentar é tomar risco. É tomar risco que as coisas podem mudar e às vezes aquilo que é simplesmente só seu passa a não ser mais seu. Hoje mesmo, quem toma a decisão do que vai para o aplicativo, o que vai, enfim, aparecer ali para o cliente, muitas vezes não são mais os executivos da companhia. É o próprio cliente, é o time experimentando e dizendo: é isso aqui. Eu já tive situações... No fundo, são os dados, né? São os dados, né? A gente falou pouco de dados, mas por trás dessa engrenagem toda, os dados estão guiando junto com a voz Não do é cliente. ninguém, né? São os dados. Então, acho que, para encerrar, assim, acho que é experimentar, ter muita resiliência. Não tenho dúvida que essa transformação que a gente se apaixonar vive, pela agenda, né? Porque tem que se apaixonar, porque foram várias vezes de horas e horas e horas no escritório e sair frustrado de falar isso não vai acontecer, mas se você baixar a guarda, enfim, não vai ter ninguém que vai fazer por você, então tem que insistir, dói, dá dor de estômago, mas pouco a pouco você vai, acho que cada vez que você consegue
conquistar ali algo, você mostrar o valor, isso vai criando um ambiente bastante positivo, né? Aquele círculo virtuoso, as coisas vão acontecendo e aí vai contaminando todo mundo. Legal. Hoje, dentro da companhia, não tem quem não fale de canal digital, da digitalização, que não fale dos times ágeis, que não fale dos times de produto, enfim. Então, acho que esses são os meus centavos. Aliás, assim. só dar uma dica para nossa audiência. Eu assisti recente, você falou, acho que o Spotify sempre foi uma referência do que você falou, né? Do modelo de gestão. E saiu recente uma série na Netflix. Vocês assistiram? Não. Já muito bacana. No Brasil, ela tá com o título de Som na Caixa. Em inglês é Playlist, na Netflix. São 6 episódios. E ela retrata a fundação e a lógica de como é que a empresa foi que boa gerida, concebida. E até curioso depois, porque eu não vou dar um spoiler aqui, não é spoiler o que eu vou falar, mas o 6º episódio ele se passa em 2024 e 2025. Seria um exercício do que pode acontecer. Que legal. Muito Boa. bacana, vale como A gente dica usou aí. muito o Spotify como referência, tinha muito é. conteúdo no Que YouTube. é o conceito original da holocracia, né? Do Exato. conceito... E que eles não usam mais, né? Não. Então, assim, as técnicas... E a mais- transformação é isso, não é você se transformar uma vez, é todo dia você tá entendendo o que isso. funcionou, não quer dizer que vai funcionar e mudar. E eu ia te complementar nisso, quando você fala assim, agora a gente sabe que a gente vai ter emprego infinito. Para quem tem esse modelo mental. Para quem se adapta. Isso. Para quem se adapta. Quem tem curiosidade, adaptabilidade, vai atrás, estuda, né? Porque senão vai ficando para trás. É isso né? mesmo. Isso aí. Obrigada, Diego. Foi sensacional. Muito bom. Faltou Obrigado a tempo. vocês. Ficar mais Faltou. tempo, mas... Eu falo bastante também. Não, mas Não, muito foi bom. maravilhoso. Obrigado por estar aqui. Boa. Gente, obrigado Obrigada. pela audiência. Nos sigam por aqui. Curtam os nossos episódios. Conheçam o nosso canal de cortes, que está muito bacana também. E em breve teremos mais. Até a próxima. Cada episódio a gente fala de um setor ou de um tema aqui em profundidade.